tarde, gente. Boa tarde. Que bom ter vocês aqui. Boa tarde, Áquila. Boa tarde, É um Vanessa. prazer poder te receber aqui hoje. Gente, final de semestre, então poucas pessoas estão tendo aula normal, mas não deixa de ser um momento muito bom que o Senhor nos proporcionou para você compartilhar com a gente, Áquila, conhecimentos sobre a sua área de estudo, que é a biologia, como estudante do curso de biologia, né? Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. Essa é oficialmente a última reunião em que nós vamos falar sobre esse tema. A próxima vai ser só o nosso famoso festejo. Então vamos aproveitar muito. O Áquila, ele já está quase no final do curso, então assim, a gente consegue aproveitar... Quer dizer, já está no final do curso, né? Então a gente consegue aproveitar muita coisa. Não vamos deixar de pensar nas perguntas para fazer no final. E vai ser muito bom. Muito obrigada por terem vindo. A SCA só funciona por causa de vocês. E lembrando que a Sociedade Cristã Acadêmica é um grupo de estudos que se reúne aqui com o intuito de unir os conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos teológicos, bíblicos que nós temos. Então, antes de iniciar, vou fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe, tá bom? Pai querido, muito obrigada por mais um dia, mais uma sexta-feira que o Senhor nos deu. Eu te honro e te glorifico, Pai, porque se nós estamos aqui hoje é por causa do Senhor. Muito obrigada, Paizinho. Por favor, esteja conosco. Quero te pedir para usar de forma especial a vida do meu irmão Áquila, que ele consiga expor aqui esse estudo que ele fez com tanto zelo, para que realmente esses conhecimentos façam diferença na nossa vida, para que a gente consiga expandir o nosso conhecimento sobre o Senhor por meio agora da biologia. Por favor, Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, esteja conosco, Pai, em todos os momentos da reunião, em nome de Jesus. Amém. Áquila, passo a palavra para você. Amém. E vou ficar aqui nos slides. Então... Ok, obrigado, Vanessa. Os slides estão nos favorecendo hoje, né? Bonitinhos. Então, como a Vanessa comentou, eu me chamo Áquila e eu curso Ciências Biológicas, né? E o interessante dessa disciplina e do tema que a gente vai trabalhar é que elas estão intrinsecamente correlacionadas, se a gente parar para pensar. Porque o tema do semestre, se eu não me engano, é como a criação revela Deus, não é mesmo? Então, a biologia, ela vai justamente, o campo de estudo dela é uma determinada parcela dessa criação, são os seres vivos. A gente tem várias maneiras de descrever como que é a atuação do biólogo, como que é esse campo, mas uma que eu acho que é um pouco mais resumida e prática é entender a biologia como o estudo dos seres vivos, das relações entre eles, entre si e o meio ambiente, e no presente momento e ao longo da história. Então, como vocês podem ver, é algo muito amplo e, de certa forma, até genérico. É por isso que eu gosto em vez de usar a palavra biologia, o enfoque em ciências biológicas, porque dá a ideia dessa multidisciplinaridade, né? São várias áreas com diferentes perspectivas a respeito desse estudo. Porque quando a gente vai estudar os seres vivos, há uma grande diversidade entre esses seres vivos e uma grande oportunidade de estudar diferentes aspectos, desde aspectos morfológicos, aspectos genéticos, aspectos históricos. E um desses campos, que eu diria que é o principal campo da biologia, ou das ciências biológicas, é o estudo da diversidade. E aqui a gente tem alguns sinônimos para isso. A gente pode falar tanto em diversidade biológica, biodiversidade, riqueza biológica, todos eles vão apontar para a mesma coisa. Vanessa, será que... E eu vou falar um pouco acerca dessa biodiversidade e especificamente como ela pode ser encarada como um reflexo do caráter criativo de Deus. Pode passar para mim, por favor. Então, para começar, eu gostaria de ler um texto que ele vai falar acerca dessa criação de Deus. Esse texto está presente em Romanos 1, o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo,
sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ele vai tratar a respeito de Deus e de como que ele é manifesto, como que a gente pode conhecer através dele. E ele vai dar esse exemplo que uma das maneiras é através das coisas a qual Deus criou. Pode passar para o próximo, por favor? Então, tem uma coisa aqui que eu acho relevante, uma metáfora de Agostinho de Hipona, que ele vai falar que a gente pode conhecer a Deus através de 2 livros. Um desses livros é a Escritura, a Bíblia, que é a revelação especial. É através dela que nós conhecemos acerca de Deus e principalmente acerca da salvação. Mas existe um outro livro que ele também testemunha a respeito de Deus, a respeito da divindade dele e dos atributos dele. Como a gente lê em Romanos 1:20, é a própria criação, ou seja, a natureza em si. E esse livro, o livro da natureza, ele nos traz uma revelação geral, ou seja, ela não é tão específica quanto a revelação especial das Escrituras, mas mesmo assim ela aponta para um Criador e para suas características. Pode passar para o próximo, por favor? Quando você quiser que eu passe, você pode só fazer Tá, assim. perdão. E aqui a gente tem um contraste de como que a gente pode enxergar essa natureza, essa revelação geral. Dentro da minha área, dentro das ciências biológicas, a gente tem uma visão que ela tende a ser mais materialista, né? Ela vai negar Deus enquanto um ator de criação. Porque as ciências, hoje em dia, como a gente sabe, elas consideram essa parte metafísica. Então, mas nós como cristãos, a gente é capaz de enxergar a criação, enxergar esses aspectos materiais delas e através disso também enxergar a ação de Deus, a atuação dele em cada um desses aspectos. Então, há um contraste aí nesse meio da criação, de como que ela é trabalhada em cada área. Para os cientistas, assim, de modo padrão, eles são capazes de enxergar beleza na criação, enxergar, de certa maneira, complexidade e correlação entre algumas áreas dela, mas eles vão negar que essas coisas elas sejam intencionais. Para eles, isso tudo ele parte de acidentes probabilísticos, eles são subprodutos de outras coisas. Então, basicamente, a natureza ela é guiada pela sobrevivência e reprodução dos organismos vivos. E eles vão desenvolver uma série de características que vão possibilitar essa sobrevivência e principalmente a reprodução. E como subproduto desses organismos, dessa estratégia evolutiva, por assim dizer, nós vamos ter padrões que eles são teoricamente aleatórios. Eles surgem, mas eles são mantidos pelo ambiente porque eles são meramente úteis. Então a gente pode pensar em muitas coisas, as cores que os animais têm, a gente pode pensar no aspecto, né, na morfologia, a gente pode pensar também nos sons que eles são produzidos e todas as demais características. Do ponto de vista materialista, científico, a gente tem aqui algo que ele é não direcional, ou seja, aquilo meramente acontece e aí por conta disso os organismos meio que se adaptam às condições que surgem. Mas do ponto de vista cristão, a gente vai ter uma explicação um pouco mais elaborada a respeito disso, que essas características da natureza, da criação, elas não são meramente acaso, não é só uma probabilidade que por acaso vingou. A gente vai ver nela propriedades que elas são objetivas e intencionais da criação. Elas demonstram uma criação que ela é direcional, ou seja, há um criador que ele projeta cada um desses aspectos e ele guia ao longo da história. E aí, a maneira pela qual ele guia isso, vai haver alguma divergência teológica de como que é, né? A gente tem, de maneira mais tradicional na igreja, a ideia de um criacionismo assim, meio estanque, né? Que ele cria as coisas de maneira fixa.
mas também há outras vertentes que elas já vão considerar, por exemplo, o processo evolutivo sendo guiado por Deus. Acho que a gente já trabalhou isso um pouco mais em outros semestres do SA, então não vou me ater tanto a isso. Mas basicamente há essa diferença aqui na beleza com que ela é enxergada na criação. Que ela pode ser considerada só um ruído, ou seja, algo que acontece ao acaso, de maneira despropositada, ou como um design intencional que revela um criador. Pode falar. E aí, essa diversidade, ela se dá de diversas formas. E essas formas todas, elas apontam para esse criador. Do ponto de vista cristão, a gente acredita que esse criador, ele se revela através de cada uma dessas coisas. Então, a gente tem diferentes modos dele criar. E esses diferentes modos, eles vão trazer certas características que elas são similares ao modo como um artista atua. Então, eu vou pedir para vocês lerem um texto para mim rapidinho. Ana, você pode ler o texto para mim, por favor? Desculpa. Eu sei que sei. Pode ler você. O Colossenses 1, do 16 ao 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, a Bíblia ela vai nos trazer que todas essas coisas elas foram criadas por meio de Deus, mas para ele também. Então, a maneira como ele interage com essas coisas nos revelam parte do ser divino. Então, a gente tem que... A natureza, ela vai além da mera utilidade. Então, se a gente fosse pegar aquele modelo mais utilitarista que a gente viu, seria esperado que os organismos eles fossem de maneira mais fixa, não tivessem tanta variedade, não tivessem essa diversidade toda. Mas a gente vê que, na verdade, não. A beleza da criação ela vai muito além dessa utilidade. A gente tem uma abundância de cores, formas e ornamentos que elas vão apontar para uma criatividade livre e generosa. E mais do que isso, Deus ele vai atuar nessa diversidade de diferentes formas. Então, quando ele produz a diversidade na Terra, ele produz em diferentes aspectos dentro da biologia, né? Então, a gente tem, em primeiro momento, uma diversidade que ela é genética. Então, é a riqueza de variações e combinações de genes que a gente tem, que elas podem gerar indivíduos diferentes dentro da mesma espécie. Então, se a gente parar para pensar nos seres humanos, por exemplo, a gente tem diferentes tipos de fenotipos. Então, a gente tem os humanos, a gente tem com características de pele diferente, com características de cabelo, com características de cores de olhos, padrões físicos. Todas essas características apontam para um criador que ele valoriza essa diversidade e ele orna as pessoas, mas mais do que isso, ele valoriza também essa interação com o ambiente, porque a gente vê que cada uma dessas características, elas não são somente estéticas, mas elas também são funcionais. Então, a criação de Deus ela tem esses dois aspectos, ela é funcional e estética. Então, por exemplo, a cor. Uma produção maior de melanina, ela vai dar uma proteção maior com relação ao sol. E a gente pode ver isso, por exemplo, é uma característica útil em populações no qual moram em uma determinada região que há a maior incidência de luz solar. Então, a gente tem uma variação de cor de pele aí, e isso seria esperado. Mas mais do que isso, a gente vê que no dia a dia, essa variação é muito maior do que seria esperado só considerando essa proteção funcional. Porque a gente não tem poucos padrões de cores de pele. Quando a gente pega, por exemplo, essa pele mais escura, né, mais morena, a gente tem centenas de variações possíveis. A mesma coisa, por exemplo, com cores de olhos. Então a gente não tem só o azul, verde e castanho. A gente tem, na verdade, quando a gente pega azul, deve ter dezenas de variações diferentes de azul. Uma focada mais para o cinzento, uma esverdeada. E um azul só seria suficiente para suprir a demanda funcional. Mas,
não seria o suficiente para suprir essa demanda estética. Porque Deus, ele transborda. Deus, ele é um Deus infinito, de sabedoria, conhecimento, mas também de beleza. E na criação dele, ele demonstra essa infinitude através de diferentes formas de existência. E essa existência, ela é encontrada nessa biodiversidade também por esses aspectos, como eu falei, genético, que eles vão dar essas diferenças de características entre os indivíduos da mesma espécie, mas ela também está relacionada com características de espécies. Então, primeiro tem uma variação que ela é intraespecífica, ou seja, dentro de uma mesma espécie. Então você tem diferentes humanos, por exemplo, com diferentes características, mas tem uma característica que ela é interespecífica, ou seja, a gente tem várias espécies com diferentes características. Muitas dessas características, elas suprem demandas funcionais iguais. Então a gente pode parar para pensar, por exemplo, morcego, aves e insetos. Eles têm a capacidade de voar, e essa capacidade ela se dá por uma demanda tanto de proteção, quanto de caça, quanto de mobilidade. Mas Deus, ele agiu de diferentes formas em cada um desses gêneros para que ele desse essas características, mas de maneira diferente. De tal maneira que eles são únicos em si mesmo, mesmo que a função fosse a mesma. Então, se a gente estivesse pensando puramente por um sentido funcional, não haveria essa necessidade dessa diversidade tão grande. E, por fim, a gente tem essa diversidade de ecossistemas. Então, se vocês pararem para pensar, pensem no tanto de biomas que existem no mundo, ou principalmente aqui no Brasil, essa diferença. Então, a gente tem uma floresta amazônica, que tem um bioma com alta incidência de chuva, com uma grande diversidade de animais, com vegetações arbóreas gigantescas e tudo mais. E a gente tem, por outro lado, o Cerrado, aqui que é o bioma que a gente vive, com a vegetação totalmente diferente, que vive um sistema semiárido. O solo, ele é completamente oposto ao amazônico. A gente tem espécies que só ocorrem aqui. Então há toda uma diversidade também ecossistêmica, em que a gente tem diferentes ecossistemas no mundo, e esses ecossistemas eles são também formados por esses aspectos climáticos, mas pelas espécies. Então Deus, ele vai gerar essa biodiversidade em diferentes níveis. E esses principais níveis que a gente aborda na biologia é essa diversidade genética, que ela é intraespecífica. A gente tem a diversidade entre espécies, que ela é interespecífica, né? Ela varia entre as espécies. E a gente tem essa diversidade de ecossistemas também, que é um pouco mais global, por assim falar. E elas vão se acumulando e divergindo cada vez mais a partir do momento que você passa para esses níveis. Então, se você parar para pensar, a gente tem ecossistemas totalmente diferentes. A gente tem um coral e um deserto do Saara, por exemplo, com diferentes formas de existência, diferentes formas de vida, assim, abismalmente diferentes. Vamos. E a gente vai trabalhar nessa biodiversidade, mas a gente pensa naqueles níveis, só que agora a gente tem que pensar nas formas também, como que aquelas diferenças de biodiversidade, a gente vai encontrar elas no dia a dia, né, nesses animais. Então Deus, ele vai trabalhar em cada um desses animais por diferentes aspectos e diferentes formas. E através disso a gente pode ver um pouco da criatividade e da exuberância de Deus. Porque, percebam, ele poderia muito bem ter povoado a terra com seres que fossem semelhantes entre si. Mas não, ele escolheu que esses seres tivessem diferentes padrões arquitetônicos, de tal maneira que ele pudesse ilustrar um quadro muito belo e muito diferente em cada um desses aspectos. E a gente pode ver isso na natureza, por exemplo, na simetria dos animais. Então a gente vai ter animais que eles têm uma simetria bilateral. Exemplo, nós seres humanos. Então, se você dividir no meio, assim, com uma seta imaginária, você vai ver que
as partes elas tendem a ser igual entre os dois lados, não de maneira perfeita, mas elas mantêm essa simetria. A gente tem uma simetria radial, como é o exemplo de estrelas, então elas vão ter formas assim que você pode separar ela em diagonais. E a gente vai ter também uma diferente forma de se expressar através de outros organismos, que é a assimetria, como é o caso de esponjas. Então, a gente pode ver aqui padrões que eles são tanto arquitetônicos, mas também artísticos, que eles são amplamente utilizados em obras de artes. Então, quando você pensa, por exemplo, tanto na pintura ou na fotografia, é muito comum que se use essas simetrias, esses padrões, para você compor uma imagem que ela seja esteticamente agradável. Então, essa questão da bilateria, né? Tanto é que seres humanos, normalmente, quando o pessoal vai avaliar a beleza de maneira mais objetiva, né, nesses estudos que a gente vê, um dos aspectos é se o indivíduo ele tem essa simetria bilateral o mais próximo possível, né? Então, por isso a gente tem um aspecto estético que está presente na natureza. Mas a gente não tem só este tipo de simetria, existem outros, como essa radial, e existem formas também que elas são mais livres, assim, que elas apontam para essa, como pode dizer, não desordem, mas assim, para esse modo assim, não tão fixo, que seriam formas assimétricas, né? Elas não têm, você não conseguiria dividir ela dessa maneira artificial. E na natureza a gente também encontra essas formas, como é o caso das esponjas. Mas a criação de Deus, ela vai muito além disso. E as formas que eles criam, elas são, assim, quase com uma infinidade de diferenças. E a gente, mesmo esses artistas que eu citei, que eles seguem modelos, eles não conseguiriam seguir esses modelos na riqueza que Deus ele apresenta. E aí eu gostaria de tratar um pouco acerca dessa riqueza artística e estética que a gente encontra na natureza. Para isso eu trouxe algumas imagens que eu vou tratar agora, que elas vão mostrar as diferenças entre essas espécies, tanto a nível de indivíduo, que a gente vai tratar acerca de genética, né? Tanto a nível entre espécies e entre biomas, aqui entre ecossistemas. Essa foto que eu trouxe eu acho muito linda. Nem parece que são seres vivos, vocês olharem para isso. Tem tripofobia, né? Que também ninguém aqui tem, né? Parece vários, sei lá, uma mesa, uma parede decorada com cerâmica. Não assim. parece tipo uns adornojinhos, joias. E são, de certa forma, joias na natureza, né? Aqui são diatomáceas, que são algas unicelulares. E elas têm esses padrões atuais. Então, as formas delas vão ser bem variadas, a depender da espécie e a depender da região onde elas se encontram. Então, a gente vai ter elas mais circulares, como vocês podem ver ali, mais alongadas, assim, pensando de um padrão mais diagonal, por assim dizer. A gente vai ter padrões mais radiais, né? Como que eles vão formar aquelas estrelas. Deixa eu só... Quer tentar usar isso aqui pra explicar? Por enquanto... Não, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Elas vão ter padrões mais radiais, vão ter padrões mais quase que triangulares. A gente vai ter toda uma grande diversidade de formas. Esses padrões eles não se limitam às formas, mas também às cores. Então, na natureza, Deus ele vai trabalhar bastante com essa questão das cores. Então, a gente vai ter uma grande diversidade de cores que elas podem ser encontradas, das mais diversas, e não necessariamente essas coisas vão ter relação com a função. Na maior parte das vezes, sim, mas nem sempre. Então, a gente tem muitas dessas diatomáceas que elas têm umas cores muito específicas, né? Um vermelho muito forte, uma cor verde, laranja. A gente tem algumas que... Vou mostrar pra vocês. Algumas que elas acabam mesclando parte... perfeito. Obrigado. Algumas que elas mesclam essas cores e essas formas, como vocês podem ver. De tal maneira que elas nem parecem, assim,
nem parece algo natural, não parece que é um desenho quando Sim. vocês veem, Sim. que é alguma coisa intencional que um artista fez. E é exatamente isso. Deus, intencionalmente, ele fez cada uma dessas coisas de maneiras que a gente nem poderia conceber. As cores delas é perceptível? Não que elas são unicelulares, né? Não, tipo no microscópio a gente consegue ver ou precisa de alguma coisa especial para ver a cor? Depende, algumas sim. No geral, normalmente quando a gente está falando desses organismos unicelulares, você tem que usar uma coloração específica, mas ou elas têm cores próprias delas, assim, que... É que quando eles tinham propriedade, né, que o agrupamento de determinadas características, elas geram outras características, assim, que o individual não necessariamente tem, né? Então, quando você tem elas em conjunto, você consegue ver a cor, assim. Mas aí você não vai conseguir ver nessa estrutura e nessa definição, porque elas são unicelulares, né? Mas a gente tem muitos fenômenos naturais que envolvem floração de água, de algas. Vocês sabem o que são florações de algas? Não. Está muito relacionado com poluição. Mas, assim, é um fenômeno bem lindo, assim, apesar da situação estranha, né? Mas, tipo assim, quando você tem muita matéria orgânica em determinada região, principalmente água parada, essas coisas, você vai ter uma reprodução muito elevada dessas algas. E elas vão acumular tanto ali naquela região que ela vai mudar a cor da água, porque você já não vai estar mais vendo a água e o rio, o lago lá, mas você vai estar vendo essas algas. Elas vão estar na quantidade tão grande que elas já vão se tornar visíveis, assim, o coletivo, né? E aí você tem diferentes florações. Depois vocês pesquisam uma coisa mais linda. Embora... Tem música que fica tipo um arco-íris quando você vai passando, vai virar um arco-íris, tudo. Embora seja muito perigoso, não recomendo que... É péssimo, mas tipo é lindo. Porque elas soltam determinadas substâncias que elas são tóxicas. Mas a gente tem maré vermelha, que a água, assim, parada fica toda vermelha. Mais comum é que as florações elas sejam verdes, né? Mas a gente tem uma cor vermelha linda. E a gente tem algumas específicas que elas são bioluminescentes, essas algas. Então você vai estar literalmente numa praia e à medida que a água vai se mexendo, né, ondulando, você vai ver ela brilhando mesmo, assim, luz visível. E isso é por conta dessas algas. Então elas podem ser vistas assim, mas nessa definição aqui, realmente com alguma coloração, né, algum trabalho. E isso não se limita aos seres unicelulares, né? Deus ele vai trabalhar tanto do micro para o macro e detalhes imperceptíveis. Pensem comigo, pode voltar um pouquinho, por favor. Essas algas, elas são coisas que a olho nu a gente não consegue ver, né? Então, a maior parte da história do ser humano, ele não conseguiu visualizar esses detalhes. Mesmo assim, Deus ele colocou lá. E isso é uma coisa interessante com relação a esse caráter criativo e artístico de Deus, é que ele tem essa vontade de compartilhar isso com os outros seres. Por isso que ele cria os indivíduos, inclusive os seres humanos, para compartilhar a obra dele, a arte, mas ele tem uma vontade, um agrado, um deleite dele mesmo, por si só, contemplar essa arte. Então a gente vai ter muitas formas de arte, assim, através dos seres vivos, através da biodiversidade, que os seres humanos eles nem são capazes de detectar. Mas ele é. Então ele vai, por exemplo, deixar muitos aspectos, muitas coisas, como a gente vai ver nos outros exemplos, que elas são inacessíveis para o ser humano. Pelo menos em determinados momentos de tempo, né? O ser humano ele tem uma engenhosidade muito grande que nos permite ter acesso a esse tipo de criação, esse tipo de vislumbre com os outros seres. Mas nem tudo. Um exemplo é que os animais eles têm diferentes percepções da realidade que elas são oriundas do seu aparato biológico, né? Então a gente tem que parar para pensar, por exemplo, que cor não é uma característica da matéria. Cor é uma característica derivada da interação da matéria com o observador biológico aqui, né? Então ela é uma característica derivada aqui, ela não é própria da matéria em si.
Então, a cor, você vai ter diferentes cores para diferentes indivíduos, e nenhuma dessas cores é falsa ou verdadeira, por assim dizer. Então, por exemplo, você tem animais que eles têm sensores dicotômicos. Então, eles veem duas cores, por assim dizer. E alguns têm uma riqueza maior. Ser humano, ele tem uma grande riqueza assim, de capacidade de reconhecimento de cor, mas não é a maior da natureza. Então, tem um grande aspecto de cores que a gente não é capaz de reconhecer. E mais do que isso, uma coisa interessante é que as cores, os nomes a gente conversona, né? Mas a gente não sabe se são as mesmas para todo mundo. Então, por exemplo, vocês estão vendo o verde aqui. Todo mundo cresceu acostumado a chamar essa cor de verde, mas talvez haja uma variação entre cada uma das pessoas que estão aqui. Então, o verde que eu vejo nessa camisa pode ser muito diferente do verde que a Ana vê, que a outra Ana ela nota também. Então, e nenhum desses verdes é assim. Todos são verdes verdadeiros, por assim dizer, dentro dessa interação. Pode falar. Eu digo aquele verde azulado. Tem uma... Turquesa, mega rápido. Tem uma discussão. Não, esse aí é um verde, mas tem um que é meio azulado. Mas se for um pouquinho mais oceano. É tipo isso. Aqui do quadro, ó. Sim, Isso. É o verde e o azul. Dependendo da luz, né? Verdade, loucura. Tem alguns seres humanos que eles têm um receptor a mais de cores nos olhos. É verdade, consegue ver mais E cores. eles conseguem ver mais cores. E é tipo assim, coisa de milhões de cores, de variações a mais. Então ele tá vendo uma cor totalmente diferente da gente. E a gente nem sabe. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem tal capacidade. Porque ela convencional de chamar aquela cor. Mesmo, ambos chamaram a mesma cor. A gente fala 16 milhões de cores a mais, essas coisas, mas assim, é mais uma variação entre um espectro maior de cor, né? Então a gente vê verde, tem N variações de verde aqui, que algumas pessoas, por experiência, né, por contato, não tem mais capacidade de definir essas cores ou não. E aí Deus, ele vai trabalhar nessas muitas formas de cores, mas também nessas muitas formas também estruturais, como a gente tinha falado. E um exemplo dessas formas que eu gosto de ressaltar, assim, quando a gente vai tratar de biodiversidade, a gente pode tratar dentro de vários aspectos, né? Como eu falei, tanto a nível individual, a nível de espécie, e uma dessas níveis de espécie que eu gostaria de tratar são o caso dos besouros, da ordem Coleóptera, que tem uma curiosidade muito engraçada, que é a ordem com o maior número de espécies de animais catalogadas. Mas assim, vocês não imaginam o quão maior é esse número. De todos os animais catalogados, tem milhões só de coleópteros. Nossa. Assim, a ordem, os artrópodos, eles são o maior número de espécies que a gente encontrou. Mas dentre os artrópodos, os besouros são o número maior. E aí é maior do ponto de vista assim que a cada 4 espécies descritas, uma é de besouro. Nossa. E a gente tem trocentas formas. Então, aí a gente tem de diferentes formatos, diferentes cores, que vão ser cores mais aberrantes, cores mais que vão ajudar a descamuflar. Aí a gente tem uma coisa muito curiosa que são os que têm tons metálicos. Um besouro de tom metálico é a coisa mais bonita que a gente pode ver. E isso demonstra essa abundância da criatividade de Deus também, mas de como ele valoriza essa beleza. E mais do que isso, tal como uma artista que trabalha com diferentes temas, mas às vezes ele tem aquele tema que é o favorito dele, ou que trabalha com mais frequência, a gente também encontra isso na natureza, na obra de Deus. Então a gente tem determinados padrões que são mais comuns, mas a gente tem determinadas espécies ou gêneros que elas assim são super abundantes, seja pelo número de indivíduos ou seja pelo número de formas. Tem até uma frase que eu acho engraçada. Tem um biólogo que ele é geneticista, ele é ateu, né? É o John Haldane. E uma vez perguntaram para ele estudando a natureza, o que ele entendia de Deus através dessa natureza. E aí ele respondeu que Deus, se Deus existisse,
ele tinha uma predileção desmensurada por besouros. Deus também vai falar que besouro. Assim, se Deus existe, ele gosta de besouro. E ele claramente gosta, porque a gente pode ver através da natureza um certo cuidado, um zelo, a manutenção dessas formas de vida. Enquanto isso, nós temos humanos odiantes deles, né? Não foram não. Não sai do seu ombrinho. Não, você só entra no lugar dele ou no meu. O cabelo não é limite. O cabelo fica longe do cabelo. Exatamente esse tipo de relação que eu tô falando. Não pode ver um pô, matar é forte, mas. Sai daqui. Tem que lembrar eu que saio do ambiente, assim, talvez. a obra de Deus não é só a criação desses organismos, mas ela também é a manutenção e o sustento dessas formas de vida. E ao longo da história natural, a gente teve muitos grupos de animais que eles existiram e eles foram extintos. É um ciclo natural da vida, né? E de forma geral, muitas espécies elas são extintas ao longo do tempo. E existem outras espécies, por outro lado, que elas conseguem se manter por um tempo muito grande através de adaptações ou de radiação adaptativa, e ela vai divergindo. Então, normalmente, quando a gente vê essas ordens, que você tem muitas espécies diferentes e com formas muito diferentes entre essas espécies, são espécies mais longevas e são espécies que elas estão espalhadas por ambientes diferentes. Por isso que elas vão ter diferentes necessidades de adaptação, que vão gerar diferentes formas de existência, né? Diferentes fenotipos. Então, através disso, a gente vê não só esse caráter criativo de Deus, que valoriza essa beleza, essa diversidade de formas, mas a gente também vê um cuidado e um zelo específico por determinadas formas, né? Então, a gente vê, de fato, uma predileção dele por algumas espécies, por alguns formatos, e os besouros, eles são um excelente exemplo disso, porque tem, de fato, essa demasiada predileção por besouros, por assim dizer. Legal. Quando você começou a falar que a obra predileta de Deus, que Deus tinha uma predileta, eu falei, somos nós, aí os besouros lá, beleza. É isso, preferência pelos besouros. Gente, mas os brasileiros mostram que Deus é criativo. A diversidade genética brasileira. Nós temos Dos seres humanos, Deus é criativo, são brasileiros. Isso é um bom exemplo, porque a gente tem uma diversidade muito grande, assim, que ela é intra-específica, né? Então, e os brasileiros, eles são um bom exemplo disso, porque é um povo muito miscigenado, né? Então, de diferentes locais do mundo, as populações vieram pra cá. Então, você pegar pra ver, são diferentes tipos de belezas, assim, muito contextuais, né? Mas igualmente belas. Então, se a gente pensar tanto fenotipo, sei lá, asiáticos, fenotipos de pessoas negras, caucasianas, você vai ter muitas formas ali, mas cada uma bela dentro do seu próprio aspecto, dentro daquele contexto específico. E aí, quando a gente tem essa mistura, né, a gente tem a partir disso ainda mais variação. Então a gente tem... Você fazer uma piada, não sei se passou aí. Ih, rapaz, foi gravando, cuidado com a piada, cuidado com a piada. A gente tem diferentes formas também que elas vão ser geradas através desse intercâmbio genético, né? Desse fluxo gênico aí entre as populações. E aí Deus, ele trabalha a arte dele de maneira multimodal, né? Ele trabalha através de estimular diferentes sentidos. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui desses sentidos. São um que a gente já trabalhou um pouco, que é a questão da visão, né? Então ele nos estimula através das cores, desse trabalho que ele é bem diverso e rebuscado. Então a gente tem uma ampla variação de cores, mas ele também nos estimula através dos outros sentidos. E é bom, a gente tem uma visão assim um pouco antropocênica, né? Então, tipo assim, ele nos estimula, né? A gente gosta dessa arte, mas ele também, obviamente, o propósito de todas as coisas é a sua própria glória. Então, ele se deleita em cada uma dessas características.
Então, se nós nos agradamos com as cores que ele cria, quanto mais ele ao ver a natureza, né? A gente tem que lembrar sempre que quando ele criou cada uma dessas coisas, antes mesmo de criar o ser humano, ele falou que essas coisas eram boas. Então, se elas eram boas, é porque elas cumpriam o propósito delas. E esse propósito ele já existia antes da existência do ser humano. Então, esse propósito é glorificar a Deus e que ele possa se deleitar também através da visualização dos seus próprios atos, né? E aí, entre esses atos, a gente tem as cores, mas a gente também cores, formas, né? Das coisas que a gente pode acessar através da visão, mas a gente também através dos sentidos. A gente tem a audição, então a gente tem muitos cantos belos e rebuscados de pássaros que eles vão servir a diferentes funções. Então, por exemplo, ameaça, acasalamento, chamar um outro indivíduo, mas a gente nota que esses cantos, normalmente, eles são belos e eles têm alguns padrões melódicos que eles são agradáveis. E eles não necessariamente precisariam ter aqueles padrões agradáveis para cumprir a função que ele precisa. Então, muitas vezes a gente está lá maravilhado com o canto de um pássaro e aí a gente não sabe que o propósito do pássaro ao cantar aquilo é procurar uma parceira de acasalamento ou ameaçar outro pássaro que está no território dele. Então tem essa função assim mais primária a nível do indivíduo, mas a nível do ecossistema ou a nível de apreciação artística tem todas outras camadas assim de beleza e de apreciação que a gente pode ter, mesmo que não seja o princípio dessa função. E Deus ele vai se agradar em cada uma dessas camadas de propósito, né? Então ele vai se agradar do fato do indivíduo ele tá exercendo aquele canto para conseguir os objetivos primários dele, né? O acasalamento, a ameaça e as outras coisas que ele quer, mas também pela melodia que é composta através desses indivíduos. E a gente vai ter diferentes melodias, diferentes formas de canto, diferentes características que elas vão compor essa sinfonia, né? Então essa diversidade que ela se expressa de diferentes formas, tanto nas cores e formas como a gente falou, mas também nos cantos, e elas vão se demonstrar também através do olfato, né? Os diferentes cheiros e como eles nos agradam. Então a gente pode pensar em perfume, pode pensar em quando a gente, por exemplo, pega descasca uma e fala uma laranja, aquele negócio cítrico assim que exala pelo ar, ou até quando, por exemplo, aquele cheirinho de chuva, já sentiram? Sim, e aquilo dali, ó, são bactérias que quando a água cai, aí eles liberam. São micro-organismos, não necessariamente são bactérias, mas quando a água cai, eles liberam determinados compostos voláteis no ar e eles vão dar aquele cheirinho. Então percebam, essa agradabilidade dessas coisas, elas não necessariamente são ligadas com a função. Ou seja, qual é a função de ter um cheiro agradável ou a água cair em micro-organismos na Terra? Nenhuma. E do ponto de vista materialista, o que as pessoas vão falar? Vão dizer que isso é meramente um acaso. Só que percebam, são muitos acasos. Sim. Nossa, é uma pirâmide de acaso. É tudo acaso. Tudo acaso. Porque isso é toda a existência. Ela exige, ela age de uma determinada maneira que ela possibilita toda essa diversidade, toda essa riqueza de padrões. Se a gente for falar que isso é um acaso, é um senhor acaso. E esses padrões eles vão continuar, né? A gente tem padrões de paladar, de olfato. E é bom ressaltar, mais uma vez, pensar que essas coisas não se limitam ao ser humano, porque eles têm diferentes sabores que a gente não é capaz de captar, porque o nosso aparato biológico, ele às vezes não é tão complexo para determinados fatores. Então, tanto do ponto de vista de olfato, de tato, tem certas coisas que a gente não é capaz de perceber, mas elas existem. E elas existem tanto para a natureza, ou seja, para aqueles outros indivíduos, para as outras partes da criação de Deus
elas se deleitarem também da obra que ele fez, mas para que Deus ele possa se agradar através daquilo. E aí são experiências de vida totalmente diferentes. Por exemplo, o ser humano ele é muito visual. Então, a maior parte da nossa experiência de vida ela é baseada no que a gente enxerga. Mas a gente tem outros animais que, por exemplo, eles têm esse sentido da visão perdido. Então, o mundo dele, a maneira como ele enxerga, perceba, enxerga é a palavra que eu uso, né, para derivar mundo. A maneira como a gente percebe o mundo. De tão ligado à visão que o ser humano é. Mas os animais vão ter coisas completamente diferentes. Então, se a gente pensar num cachorro, por exemplo, ele ainda tem a visão, mas o olfato dele é muito mais apurado. Então, o mundo dele é muito mais ligado a alguns diferentes cheiros do que a visão em si. E isso é válido para vários outros organismos também. Então, a gente tem essa diversidade de formas de existir, inclusive. E Deus, ele faz isso através de muitas maneiras. Isso é uma coisa interessante também. Porque, que nem eu falei, ele se agrada desses padrões, dessas diferenças, mas ele poderia fazer isso de uma única forma. Por exemplo, cores. O que dá essa característica de cor para uma parte das coisas são os pigmentos. Então, por exemplo, as plantas elas costumam ser verdes por causa da clorofila. A gente tem um determinado tom de pele por causa de pigmentos específicos, né? E a gente enxerga por conta disso, mas existem outras maneiras pela qual a cor é derivada também, que elas são oriundas de outros fenômenos físico-químicos. Um exemplo desse, que é o da imagem, vocês podem ver uma borboleta com tom de azul muito lindo, né? Muito diferente, assim, chamativo. E o engraçado disso é que isso não é por conta de um pigmento, são por conta de microestruturas que, quando a luz bate, ela reflete de uma maneira muito específica, assim, o ângulo delas vai fazer com que a difração de luz seja diferente e vai dar essa característica azul. É que nem, por exemplo, como a gente enxerga o horizonte, né? O Sol e a luz solar lá em si sobre a atmosfera, que vai dar diferente percepção de cores. E essa percepção ela é alterada, por exemplo, por poluição ou por determinado horário do dia, a maneira como a atmosfera está sendo composta. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, em uma escala microscópica, que vai dar essa característica azul para essa borboleta. Então a gente vê que a maneira pela qual esse Deus age, pensando no artista, é um artista que ele é multimodal, ele usa muitas técnicas. Então ele não se limita só a essa criação do pigmento, mas também a lidar com as estruturas a nível físico-químico de maneira que dê essa característica que ele quer. E aí, como eu falei, essa beleza, esses aspectos artísticos contidos na natureza, eles, por vezes, a gente enxerga como eles tivessem a função só de servir ao contentamento do ser humano, mas esse não é o objetivo primário. Como a gente falou, todas as coisas são criadas para a glória de Deus. E elas glorificam através da sua existência. E muitas vezes a gente não tem acesso a essas criaturas e a sua diversidade. E um exemplo disso que eu gostaria de trazer são uma série de espécies que elas vivem no fundo do mar, em áreas abissais, então a gente não tem acesso, né? São áreas, como vocês podem ver pela foto, que a luz é uma zona fótica, a luz ela nem chega, tipo assim, a luz vai descer no mar, chega um ponto que ela já não alcança. E essas criaturas elas têm características muito belas, assim, padrões muito diferentes, e uma delas é a característica da bioluminescência. Então a gente vai ter esses indivíduos que eles têm esse aspecto artístico, por assim dizer, de existir, e a gente, a maior parte da existência humana, a gente não teve acesso à visualização desses seres, né? Hoje em dia, felizmente, a gente tem, né, pela religiosidade humana, misericórdia de Deus que nos deu acesso a essas coisas, mas a gente até muito pouco tempo atrás a gente não tinha. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. A gente tem o CRIO,
de luminescente. Aí tem peixes, vê como o corpo dele é transparente. Esse daqui. A gente só vê a luz, a água viva, esse peixinho aqui que ele é bonito também. A beleza, ela é contextual e subjetiva. Embora Deus ele tenha padrões objetivos de beleza que estão direcionados à intencionalidade. E esse peixe ele é muito belo nesse sentido. Mas requer um pouco de apreciação mais longa. E a gente tem essa parte de falar um pouco acerca daqueles sentidos que a gente trabalhou, né? A gente tem essas diferenças de textura também. Então, se a gente toca nessa mesa, ela tá lisinha, mas se a gente toca na mochila, por exemplo, a gente tem uma diferença. E a gente vai ver esses diferentes padrões ilustrados na natureza. E a gente tem padrões geométricos, assim, muito claros. Isso daqui, a imagem ficou muito boa, mas não é um abacaxi. Não, é um casco de tartaruga. Não, mas dá pra perceber. A gente tem as nervuras das folhas. E uma coisa interessante, as folhas normalmente, de acordo com a espécie, elas têm nervuras diferentes de acordo com a função. A gente tem aqui dali é um cacto, dá pra notar, não? Um cacto, então a gente vai ter essas diferentes texturas, mas eu diria tipo padrão de morfológico de terreno. É que eu tenho que buscar a palavra, mas a gente tem essas diferenças de texturas, assim, para resumir. Mas o aspecto dele ao tocar, ele vai mudar a depender do indivíduo e não necessariamente só em relação à função. E esses padrões, eles tendem a ser um padrão que ele é muito... Ele não é um padrão abstrato, aleatório, desordenado. Ele é um padrão matemático na maior parte das vezes. Então, quando você pega indivíduos da mesma espécie, eles vão tender, mais que seja diferente cada um, a repetir esse padrão. Então, é o caso, por exemplo, daquele padrão geométrico dos cascos de tartaruga. Todas as tartarugas elas vão manter aquela estrutura, mas não só ela, outras espécies. Isso, mais uma vez, aponta para essa intencionalidade. Legal. E aí, por fim, eu gostaria de tratar, porque a gente, através disso, a gente pode perceber algumas coisas a respeito de Deus. Primeiro, ele obviamente ele criou todas as coisas, ele é o Deus Todo-Poderoso, criou céus e terra, mas outra coisa que a gente pode notar através quando a gente olha para a natureza é que ele os criou de uma maneira muito específica e intencional e de uma maneira muito criativa. Isso demonstra o amor dele por cada uma dessas coisas e o zelo. E a manutenção dessas coisas ao longo do tempo também demonstra isso, esse amor, esse zelo. Para além desses aspectos de criatividade, ele demonstra que ele se importa com cada um desses seres. E essa questão também dos detalhes demonstra esse Deus que ele tem esse caráter artístico e criativo, de que ele valoriza essas diferenças, a maneira como ele as trabalha em diferentes tramas, mas demonstra também o nível de importância que ele dá a cada uma das suas criaturas. Porque todos esses seres que ele criou, eles são frutos da mão dele, de maneira individual. Então, cada cor dessa foi composta por ele, cada trama diferente, cada padrão de textura, ele criou intencionalmente e individualmente. E então isso demonstra o quanto ele se importa, valoriza, mas também o quanto que ele controla essas coisas, o domínio que ele exerce, né? Então, se a gente parar para pensar, cada ser humano tem um padrão diferente de digitais. Cada uma dessas digital foi posta ali de maneira individual e pessoal por Deus. Então, isso nos leva a pensar como que a gente deve agir em relação a essa natureza. Porque se essas coisas elas são as obras de Deus,
e ele é um artista zeloso, como a gente pode ver, a questão que nos deve levantar é como que a gente trata essas obras, como que um cristão ele age em relação à natureza, em relação a essa diversidade, esses grandes padrões. E eu gostaria de lançar uma pergunta. Vocês acham que a humanidade de maneira geral, mas mais específico, os cristãos, eles têm agido de maneira correta com relação à apreciação e cuidado da natureza? Não. E, pois é, eu também acredito que não. E um exemplo disso, eu trouxe a imagem do cerrado. Mas o pessoal viu a imagem do cerrado, né? A gente pode ver toda uma diversidade de formas, de cores, de padrões, de espécie, que elas ilustram aquilo que eu falei a nível ecossistêmico também. E o cerrado, a nível de curiosidade, ele é um dos grandes hotspots assim, de biodiversidade do mundo. Então a gente tem 5% de toda a biodiversidade do mundo aqui contida nessa área do cerrado. Pode parecer pouco, mas pô, é 5% em uma área bem pequena, assim, é do mundo. Então, é a savana mais diversa. Então a gente chama savana, mas se você pensar por savanas maiores, por exemplo, as savanas africanas, elas não vão apresentar esse nível de biodiversidade. Então a gente não vai ter essa riqueza de espécies em outras savanas. E o cerrado, ele vem passando uma série de problemas, né? Assim, hoje em dia a gente perdeu quase 50% do cerrado. E no Brasil, então, tipo assim, lá são os 46% não existem mais. Isso não volta, inclusive, assim. A gente consegue recuperar certas áreas, mas existe uma sucessão de colonização de espécies que elas demoram muito tempo e uma depende da outra. Então, quando você desmata uma área, você pode até reintroduzir certas espécies, mas o sistema, aquele intricado teia ecológica, ela não volta. Então, quando você desmata determinada fitofisionomia, já era, tipo assim, acabou de existir. O cerrado ele ainda existe porque o bioma, ele é tudo, né? É o ambiente ali presente, até os fatores climáticos. Mas a vegetação, ela já era, e essa riqueza de espécies também. E aí eu gostaria de voltar para aquele tema que a gente trabalhou um pouco, que é a respeito de como que Deus ele se revela, né? Então, ele se revela através das escrituras, essa revelação específica, mas também através dessa revelação geral, que é a natureza. E se a gente pensar como Agostinho falava, que a natureza ela é um livro que nos ensina a respeito de Deus, quando a gente destrói, quando a gente desmata, quando a gente aniquila esses animais, essas plantas, esses seres, o que a gente está fazendo é arrancando páginas desse livro e privando as gerações futuras de conhecerem a obra de Deus, ou pelo menos aspectos dessa obra nesse mundo. Então, para encerrar, é esse questionamento de como que a gente age com relação a esse livro de Deus mesmo. E lembrar que, por exemplo, existe um aspecto de contemplação que Deus desenvolve com relação à natureza que demonstra um amor dele muito grande por esses seres. E aí, com temerário, é você destruir a obra de um autor todo-poderoso, né? E aí eu fico pensando, e outro aspecto que demonstra mais uma vez essa importância que ele dá, é que se a gente lembrar da ordem da criação de Deus, né? Ao longo dos dias ele vai falando que ele vê essas coisas como boas, mas um aspecto interessante é que em um determinado dia, no sétimo, ele descansa, né? E a gente tem que lembrar que Deus, o descansar de Deus não é um descansar de exaustão, né? Ele não cansa, ele é imutável, é uma das características dele. Então, o descansar ali é um descansar de contemplação. É um deleite a respeito da criação dele e é uma contemplação, no sentido de que ele estabeleceu a plenitude ali das coisas e esse descanso é a visualização disso. Então, quando ele nos chama a descansar também,
esse descansar que ele traz não é só um descanso físico, mas tal como ele é um descanso de deleite assim, nas coisas que ele proporciona nele mesmo, inclusive nesse relacionamento, mas também da natureza. Então ele nos chama para, através desse descanso, visualizar, contemplar e admirar esse livro que ele nos entrega, que é essa revelação geral. Amém. Muito obrigada, Áquila. Pessoal, nós não vamos conseguir ter o nosso momento para perguntas agora, porque nós excedemos um pouquinho no horário, mas eu quero te agradecer, de verdade. Eu acho que nós conseguimos concluir a temática desse semestre muito bem com o seu estudo. Eu prefiro chamar de estudo desse semestre do que apenas uma palestra, né? Mas um estudo aprofundado sobre isso. E eu gostei especialmente que você usou o nosso texto de referência do semestre, né? E eu queria lê-lo mais uma vez para a gente gravar. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Se uma coisa nós comprovamos este semestre de diversas formas, de diversas áreas, na psicologia, na engenharia, na biologia, na área de letras, em tantas outras áreas, é que o Senhor se revela a nós de forma completamente diversa. E é interessante a gente pensar nessa biodiversidade e na diversidade também que o Senhor se revela a nós, seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, Ele não faz isso para o ser humano exclusivamente. Porque uma coisa que o Áquila mencionou aqui e que eu estava pensando durante todo esse momento é que o Senhor criou detalhezinhos que nós nem conseguimos ver. Então, os detalhes microscópicos a gente só consegue porque, graças a Deus, a gente conseguiu criar ali o aparelho para enxergar mais. Isso já existia muito antes do aparelho. Então, a gente percebe claramente que os detalhes artísticos do Senhor foram feitos para a glória dele, não para o ser humano, não porque ele queria provar para o ser humano, olha como é que eu sou poderoso, olha como é que eu sou um artista e consigo fazer coisas grandiosas. Não, ele fez independente do ser humano reconhecer ou não, o que mostra mais uma vez que as coisas criadas foram feitas única e exclusivamente para a glória de Deus. Então, muito obrigada, Áquila. O meu desejo é que não só com essa palestra, mas com todas as outras que tivemos durante todo o semestre, a gente consiga olhar para o conhecimento não como uma forma de nos afastar do Deus Criador. Pelo contrário, uma forma que nos aproxima de Deus. Fala, caramba, eu não consigo olhar para uma simples porta, para uma simples tinta, para um simples céu e não ver o Senhor, o Deus Criador, que fez todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Então, obrigada. Vou orar encerrando, tá bom? Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pela vida do Áquila. Obrigada porque o Senhor o permitiu entrar nesse curso tão bonito, Pai, e aprender tão profundamente sobre verdades acadêmicas e também espirituais, a ponto de cruzar esses conhecimentos para transmitir para a gente dessa forma. Obrigada, Senhor, por essa natureza diversa. Obrigada porque nós somos seres diversos também, que dentre essa multiplicidade a gente consegue perceber algo único, que é o Senhor. É o Senhor que interliga tudo. Foi para ti, por meio do Senhor que tudo foi criado. Então eu te agradeço, Senhor, por esse conhecimento que nós temos acesso. Por favor, que essa reunião gravada chegue também a outras pessoas que precisam fruir, que precisam conhecer mais de ti, contemplar a tua natureza e glorificar o Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Paizinho. Obrigada. Que esse conhecimento venha encher o nosso coração e a nossa mente de admiração pelo Senhor, mais uma vez. É o que eu te peço, Senhor, não nos permita roubar a sua glória, pelo contrário, que possamos sempre apontar os nossos conhecimentos acadêmicos para ti, para que assim o Senhor seja honrado nas nossas vidas e entronizado nos nossos corações. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.